Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da lição de célula desta semana sobre a utilidade da Bíblia. O tema da lição é a Bíblia e suas múltiplas utilidades. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos ler? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, nós vamos falar da importância da palavra de Deus. Nós vamos encerrar um assunto de uma vez por todas, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem ouvido ultimamente muitas pessoas querendo editar a Bíblia, querendo modificar a Bíblia, ou querendo dar um jeitinho para que a Bíblia se encaixe no seu estilo de vida, na sua forma de pensar, na sua filosofia de vida. E isso não dá certo. Então nós vamos sempre nos manter firmes na palavra de Deus. Então nós vimos aqui que a Bíblia ela tem múltiplas utilidades. Então toda vez que você ouvir alguém falando assim, eu não sei porque você confia na Bíblia, porque foi escrita por homens. Vamos para uma curiosidade? Olha só, a Bíblia ela foi escrita por 40 autores inspirados por Deus. E esses 40 autores que escreveram a Bíblia, foi ao longo de aproximadamente 1.600 anos. Então, o Antigo Testamento foi escrito entre os anos de 1500 a.C. até 450 a.C. E o Novo Testamento foi escrito nos anos de 45 depois de Cristo até 90 depois de Cristo. Você pode cruzar todos os dados. Recentemente fizeram um estudo cruzando todos os dados da Bíblia, todas as histórias, as referências, tudo isso, todo o contexto histórico, né, do lugar geográfico, tudo isso, arqueológico, e a Bíblia não erra em nada. Você pode imaginar que 40 homens ao longo de 1.600 anos e não ter nenhuma contradição, não ter nenhum erro, não ter nenhuma falha. Isso só mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, outra curiosidade sobre a Bíblia é o livro mais lido do mundo e é o livro mais publicado em toda a história da humanidade. É o livro que tem o maior número de traduções em línguas diferentes. Hoje nós temos a Bíblia traduzida para cerca de 2.500 idiomas. E nós vamos conhecer um pouco mais, né, da palavra de Deus, desse livro maravilhoso que eu gosto de falar, que é um mapa para guiar a nossa vida. Sobre todo o assunto, em todas as áreas da nossa vida, você pode se guiar pela palavra de Deus. Nós lemos aqui, segunda carta a Timóteo, né, que a Bíblia ela é proveitosa, ela é útil para o ensino. Então, a Bíblia ela tem uma variedade de gêneros literários. São vários tipos de gêneros, né, escritos, relatos históricos, cânticos, poesias, cartas, como essa que a gente leu, profecias, temos os evangelhos e temos as parábolas de Jesus e temos o Apocalipse também. São 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E nós encontramos ensinamentos e lições divinas para como prosperar na vida, como ter sabedoria, como agir nos relacionamentos. A Bíblia ela vai nos ensinar a como nos relacionar com Deus, como conhecer a Jesus e aprender sobre a salvação, sobre a vida eterna. A Bíblia, desde o início até o fim, ela é um mapa que nos leva até Jesus. Então, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus fala para os seus discípulos: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Oséias, o profeta Oséias vai falar: o meu povo perece
ou padece por falta de conhecimento. Então, a gente erra por não conhecer a palavra de Deus, por não saber a vontade de Deus para as nossas vidas, que está lá na Bíblia, né? Então, elas vão revelar o único caminho para a salvação, que é Jesus. Quando você para ler a Bíblia, você chega até Jesus. Temos vários relatos, vários testemunhos de pessoas. Eu conheço também pessoalmente pessoas que, de forma voluntária, sem ninguém indicar, por curiosidade, começou a ler a Bíblia e chegou até Jesus, entregou sua vida para Jesus. E este é o caminho para este tempo. Chegue até Jesus através da palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção. A gente leu ali, toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a repreensão. Então a gente vai ver lá, quando você para ler a Bíblia, você vai vendo lá no início do Antigo Testamento. Quando Deus criou o homem, ele chegou até Moisés, né? Você vai vendo toda a trajetória. E aí Deus escolheu Moisés para revelar as leis, as suas leis, e dar orientações gerais sobre como o homem deve se comportar, orientações como o homem deve se relacionar com o próximo, e estabeleceu correção, punição para corrigir os erros e os pecados cometidos pelo homem. Nos dias de Moisés, quando o povo tinha seus atritos, né, suas demandas, discórdias, e as pessoas tinham que ir até Moisés, e Moisés julgava segundo as escrituras, segundo tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele, sobre como o povo deveria proceder. Deus é tão tremendo, ele ama tanto, nos ama tanto, que ele deixou a forma de proceder para você ter saúde emocional, saúde física. As pessoas iam até Moisés para saberem, para Moisés julgar as suas demandas. Moisés usava mais precisamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, Moisés ele não julgava as pessoas pelo que ele achava, né? Ou se ele gostava daquela pessoa ou não, se ele ia com a cara dela ou não, mas pelo que a palavra de Deus determinava, de modo justo. E todos sabiam que as escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então as pessoas aceitavam e se submetiam, porque elas estavam sendo dirigidas debaixo da palavra de Deus. Então, amados, se nós queremos saber o que é certo e o que é errado, vai lá na Bíblia, basta procurar na Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus, ele nos corrige, né, quando a gente erra. Ele também nos perdoa. Então Deus, ele traz a correção, ele traz um ensino, ele traz uma disciplina de forma pedagógica para nos ensinar, mas ele também nos acolhe. Ele entende a nossa humanidade e ele nos perdoa. Por isso que ele enviou Jesus para nos salvar, para pagar o preço pelo nosso pecado e nos trazer perdão, nos dar perdão e nos trazer a libertação do pecado. Hoje você tem essa oportunidade de você se arrepender e ter uma nova chance na sua vida, porque Jesus veio justamente para isso, para todo aquele que nele crê. Não vai mais morrer, mas vai ter a vida eterna. E a Bíblia é útil para aperfeiçoar o cristão. A gente leu aqui, a fim de que o homem de Deus, o cristão, né, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então você quer saber como guiar sua vida? Está na Bíblia. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Procure na Bíblia. Você quer se preparar para você ser uma pessoa melhor, você ser um profissional melhor, você ser uma mãe melhor, um pai melhor, um esposo melhor, para todas as áreas da sua vida. Você vai se preparar olhando e se inspirando na vida de Deus, no caráter de Deus que está contido na sua palavra e no exemplo de Jesus, que morreu na cruz por nós. Então a Bíblia ela é útil para nos aperfeiçoar. Então a nossa caminhada com Deus, ela é cheia de desafios.
Nossa vida não é reta, não é uma linha reta. Então nós temos altos e baixos, temos tristezas, temos decepções, né? Temos iras. Então tudo isso pode fazer a gente andar para trás, pode fazer a gente cair, pode fazer a gente tropeçar e muitas vezes pode fazer a gente paralisar. Então nós precisamos recorrer na palavra para nos aperfeiçoar. Você não pode ser mais a mesma pessoa quando você encontra Jesus, quando Jesus entra na sua vida, ou quando você se depara com a palavra de Deus. Você começa ali a sua jornada de transformação. Não podemos permanecer mais os mesmos, porque nós fomos chamados para parecermos com Jesus. E é uma caminhada. Nós não somos perfeitos e sempre que cairmos, nós temos um advogado quando a gente se arrepende, que é Jesus. Amém? Então, para toda essa trajetória, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para nos arrepender, para ver, às vezes a gente está errando, a gente não sabe. Aí a gente erra porque não tem o conhecimento. E aí a gente olha e se conserta mediante a palavra de Deus. Deus nos ama tanto que Ele sempre nos dá uma oportunidade. Ele não nos deixa no engano. Ele sempre vai nos dar uma segunda chance. E a gente não pode ficar parado, não podemos estagnar e não podemos ficar parado onde caímos. A gente precisa levantar, tomar uma atitude de mudança, se arrepender e partir para o alvo que está na Bíblia, tá ao seu alcance, ao seu dispor. Amém? Então a Bíblia ela vai nos ensinar que se a gente pecar, a gente não precisa desistir da caminhada, a gente não precisa estar debaixo de culpa, de condenação. O que a gente precisa fazer é se arrepender, retornar, tomar o caminho de volta para Jesus e começar de novo, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, enquanto estamos nessa caminhada, nessa jornada da vida. Então, baseado nesta palavra, que é viva, que é eficaz, que ela discerne juntas e medula, então você vai ter discernimento para tomar decisões na sua vida. Baseado nessa palavra tremenda, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, para que você saiba que não precisa mais olhar para trás, não precisa mais ficar caído, parado, onde você está. Você pode se levantar mediante uma decisão e olhar para o alvo, e olhar para o entendimento. Quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, e aí a sua vida pode ser transformada. Basta você querer, basta você deixar. Amém? Que Deus abençoe sua vida.